Oi, gente, aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai falar de leituras, de livros, pra gente ler numa sentada. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, são leituras pra você pegar num fim de semana que você tá low profile, você não quer sair de casa, ou chegou o carnaval, você quer passar um feriado no meio do mato, não fazendo nada. Leva esses livros porque você vai ler eles rapidinho, você vai sentar sua bunda, eles vão te envolver de uma forma tão boa que quando você ver, você vai ter acabado. Essa lista, ela é baseada em fatos reais, tá? Porque eu vivi isso. Foram livros que eu realmente estava super envolvida e que, se eu parei de ler o livro, foi porque eu precisava dormir. Só por isso. O primeiro deles é um que eu gosto muito, que ele tem vibes, assim, a bruxinha Sabrina dos anos 80, que ele tem uma vibe gostosinha, meio de volta a Halloween Town e tudo mais, que é A Maldição do Ex, da Erin Sterling, que é a Rachel Hawkins, tá? Esse aqui é um pseudônimo que ela usa. E eu particularmente amo essa história. A gente já tem o primeiro traduzido aqui no Brasil. Se não me engano, ele veio pela Alt. O segundo também já tá pra ser lançado esse ano. É um livro que ele é bem curtinho. E, tipo assim, a história te envolve de um jeito que quando você vê, você acabou. E você não acabou. E tipo, ai, vou seguir a minha vida. Não, você acabou e você quer mais, tá? Esse é o ponto. Aqui a gente acompanha a história dessa garota, que ela mora numa cidade super caricata do Halloween. Ela mesma é uma bruxa, junto com a prima dela e com a tia dela e tudo mais. E aí, um belo dia, quando ela ainda é adolescente, ela tá com 17, 18 anos, ela tá namorando com esse carinha pega e parte o coração dela. E aí ela, né, de coração partido, tristinha pra caramba, se junta com a prima dela e elas jogam uma maldição nesse cara. Esse cara, enfim, vai embora da cidade, passam aí, acho que uns 8, 10 anos, passa esse tempo todo, ele volta pra cidade. Porque quando ele volta pra cidade, a maldição começa a fazer efeito, e aí começa a dar tudo errado. E ela, como é uma boa pessoa, ela vira pra ele e fala, então, deixa eu te contar um negócio, eu meio que te amaldiçoei. E aí eles vão atrás, porque, tipo assim, ela e a prima dela não fizeram a maldição de uma forma séria. Tipo, vamos amaldiçoar alguém. Não, foi uma coisa, tipo, muito do momento ali. Então, existe um negócio mais profundo, talvez. O que aconteceu pra essa maldição realmente ter dado algum tipo de efeito, sabe? E é assim, maravilhoso. A gente tem um romance de segunda chance, que particularmente até então não era um gênero, um tipo de... Como é que é o nome disso que eu já esqueci? É um tipo de tópico dentro da literatura que não era o meu favorito. Só que quando é bem escrito, tipo isso aqui, eu lato, tá? Então fica a recomendação, A Maldição do Ex. O próximo é um que, tipo assim, se você quer entrar no universinho dessa bolha, porque agora já virou uma bolha. Trope era o nome. Enfim, se você quer entrar dentro da bolha de cowboyzinhos, que é uma que eu entrei ano passado e que desde então virou uma das minhas favoritas pra ler, eu não vou negar. Tá bem do ladinho do rolê da cidade pequena, tá? Mas se você quer entrar na bolha de livrinhos de cowboy, isso aqui é um prato cheio. Feita pra mim, da Laila Sage. A gente já tem aqui, acho que se não me engano, são 4 livros ao todo desse universo. O segundo tá pra ser publicado, já foi publicado aqui no Brasil. Enfim, eu sei que o terceiro já tá vindo também esse ano. Mas, de qualquer forma, é uma história deliciosa que leva aquela trope do... Ela é a irmã mais nova do meu melhor amigo. Eu passo mal com esse livro, ele é muito bom. E ele é divertido, entendeu? E quando você vê, você já acabou. Aqui a gente acompanha a história dessa personagem que competia no hipismo. E aí, enfim, aconteceram algumas coisas e ela vai voltar pra cidade de onde ela veio. E a família dela tem um rancho, tem todo esse rolê. E aí, basicamente, ela se reencontra com esse querido que enchia o saco dela quando ela era adolescente. E, tipo assim, é muito interessante porque é uma química que você vê ele se perguntando, tipo assim, por que eu tô interessado nessa pessoa só agora, sabe? E aí eles se dão a oportunidade de se conhecer, porque, como eu falei, eles só se pegavam no pé um do outro. E dessa vez eles se dão a oportunidade de se conhecer com mais profundidade. E é divertidíssimo! É maravilhoso! É fofo, é divertido, entendeu? Isso aqui é um prato cheio, isso aqui é um fim de semana. Eu, de pijaminha, o fim de semana inteiro. E isso aqui... O próximo é um que, assim, eu tenho vergonha
de só ter lido, só ter começado a ler livros desse universo recentemente, tá? Porque a hype deles não foi agora. A hype deles foi, tipo assim, 2012, 2013. Tá? Já faz mais de 10 anos. E eu só pude me usufruir dessa hype agora, né? Com alguns... mais de uma década de atraso. Olha só que lindo. Eu tô falando de Crônicas Lunares, da Marissa Mayer. Gente, segura minha mão. Segura minha mão, vem cá. Recontos das principais princesas da Disney dentro de uma estética sci-fi e... Eu esqueci o nome agora da expressão que se usa. Mas, aqui a gente tem uma ciborgue. Uma Cinderela que é ciborgue! Aqui a gente acompanha, então, a nossa personagem principal, que é a Cinderela. Ela é toda a história icônica da Cinderela, tá, gente? Isso não difere muito. Ela mora com uma madrasta malvada. Ela vem de um lugar desfavorecido ali dentro dessa sociedade mais... não vou dizer nem pós-apocalíptica, porque não é. Mas é uma sociedade bem futurista, tal. E aí, eventualmente, ela acaba, de alguma forma, conseguindo se aproximar do príncipe. E assim, é um tipo de livro que... como eu falei, por ser um reconto, você já sabe qual que vai ser a história. Só que a forma como ela escreve isso aqui, não é steampunk. Não sei se é a palavra certa pra se utilizar, mas ele tá bem inserido dentro do sci-fi, tá? Por quê? Porque fora a gente tem o nosso planeta, e aí tem meio que um outro planeta, uma outra sociedade que rege a sociedade do nosso planeta. E são pessoas que têm poderes. E essa rainha é a rainha má. Ela é muito linda, que no caso, na minha cabeça, se for parar pra fazer um paralelo, seria a rainha da Branca de Neve, que é obcecada em ser linda. É isso, não é a mais bela de todas e tudo mais? Então, só que nesse caso ela tem um poder que ela consegue se camuflar pra todo mundo ver ela linda. Então ninguém sabe qual que é a verdadeira cara dela. O ponto é, a gente tem um reconto bem vibe sci-fi, assim, e é muito bom. Porque a história te engaja, e aí você vai lendo e você vai entendeu? Você vai ficando mais em choque conforme a leitura do livro passa. E mesmo sendo um livro que não é só o romancinho, que não é a coisa mais levinha, ele tem aí a sua carga de ficção científica e tudo mais, não é o tipo de história que você tem que ficar anotando todas as informações e todos os personagens, porque é uma história muito bem guiada. Eu sinto que ela é escrita de uma forma muito fácil de se entender. E a consequência disso é, você termina o primeiro já querendo o segundo. E aí, qual que é o problema dessa série? Ela tá inteira já publicada, isso, graças a Deus, não teremos problemas de esperar lançamentos. Mas a gente acompanha os novos personagens, por exemplo, o segundo reconto é de Chapeuzinho Vermelho. A gente acompanha o plot ali daquela história, só que a gente também revê o caos, porque se instala um caos aqui no final desse livro, entendeu? E aí, a gente acompanha no segundo livro esse caos chegando até os outros personagens. Gente, isso aqui é muito bom, é muito bom. É muito bom. Eu só não li essa série inteira até agora, engoli ela de uma vez, porque eu tenho que comprar os livros. E até agora eu só comprei até o terceiro. O próximo é uma leitura muito recente, que eu confesso que eu tava preocupada, mas que eu me diverti horrores. E foi assim, um negócio que me lembrou dos primórdios do Inimigos pra Amantes, sabe? Porque hoje em dia eu sinto que não é todos inimigos pra amantes que realmente são inimigos pra amantes, sabe? Porque eles não se odeiam, eles passam 3 páginas convivendo e já se apaixonam. Não é assim que eu quero, entendeu? Eu quero o ódio, eu quero o ressentimento, pra tudo ser consertado lá no final. Por quê? A gente tá falando aqui de caçador sem coração. Aqui a gente acompanha uma sociedade que até então era regida por bruxas. E aí, eventualmente, essa sociedade em que as bruxas, no caso, ocupavam posições de nobreza, essa sociedade é desmanchada. Então agora são os humanos que regem essa nova realidade. E dentro desse contexto, a gente tem essa bruxa, que ninguém sabe que ela é bruxa, e porque ela foi adotada pela avó dela, e a avó dela, sim, que era bruxa, e aí ela teve que entregar a própria avó. E aí a gente tem em contrapartida essa personagem sendo meio que uma vigilante, assim, da noite. Por quê? Ela pega e ajuda outras bruxas a fugirem, porque tá tendo meio que um expurgo, né? Então, as bruxas estão sendo caçadas dentro desse contexto. Então, ela ajuda outras bruxas a fugirem e encontrarem um outro lugar melhor pra morar. E aí, a gente tem o guarda, que ele não é só um guarda. Ele é simplesmente o guarda que deu início
Basicamente é tudo isso, entendeu? E aí eles têm que conviver, porque chega um certo ponto da história que os interesses deles acabam fazendo assim, ó. Eles acabam convergindo. E aí quando você vê, você já está em um estado de obsessão por essa história aqui. E eu confesso que fazia muito tempo que eu não via um livro que realmente entrega o inimigos pra amantes, que é um negócio que dura. Tá? Tava na metade disso aqui, eles ainda suspeitavam um do outro, não tinha qualquer indício de sentimento ainda, entendeu? E é disso que eu tô falando, é disso, entendeu? Eu quero um negócio que é bem construído, um ódio que não some do nada, é um ódio que, entendeu? Tem uma duração. O último livro que eu li que realmente era assim, eu acho que foi, além de Príncipe Cruel, foi Dinastia de Ladrões, que inclusive é muito bom. Mas enfim, fica a recomendação. O jeito que essa história se desenrola e o final, eu fico assim, me coçando pra sequência. Eu espero que ela venha logo pra cá, eu preciso. O próximo é um que eu sabia que ia ser bom, porque é de uma autora que eu gosto, eu curto as coisas que ela escreve. E foi a primeira tentativa dela dentro do universo de romance mais sobrenatural e uma coisa um pouco mais romantasia, porque até então ela escrevia romances contemporâneos, que é a Ali Hazelwood. E eu tô falando especificamente de Noiva, que na minha singela opinião é o melhor livro dela. Eu não li ainda, não é amor, então eu não tenho opinião sobre ele, mas esse aqui delicioso. Delicioso. Aqui a gente tem uma coisa bem 2008, assim, que é uma vampira e um lobisomem vão ter que se casar. Eu não lembro agora o motivo, pra ser bem sincera. Eu não lembro por que eles vão ter que se casar, mas existe um motivo ali. É como se fosse uma trégua entre lobisomens e vampiros, porque, obviamente, eles são rivais. E aí, essa vampira tá tipo assim... O que eu vou fazer, né? Eu não tenho muita escolha. E aí ela se casa, né, com o nosso lobinho. E, gente, o desenvolvimento delicioso desse livro aqui. E o melhor de tudo é que nesse meio tempo a gente também tem um mistériozinho com uma amiga da personagem principal, que inclusive se a Ali Hazelwood escrever um livro sobre ela, eu acho que eu morro. Mas enfim, a gente acompanha então ela se mudando pro território dos lobisomens e consequentemente convivendo com mais lobisomens. E gente, você tem que entender que o ranço entre lobisomens e vampiros não vai sumir só porque eles se casaram, entendeu? Toda a alcateia dele também é assim com ela, entendeu? Eles não gostam dela, não é como se ela fosse bem recebida ali. E é um contexto muito diferente também em que ela é incluída, porque a dinâmica de uma alcateia é muito mais calorosa do que a dinâmica vampírica, vamos dizer assim. Os vampiros são muito mais frios, não tem necessariamente uma coisa familiar ali. Já na alcateia do Lowe, não é assim, né? E aí, consequentemente, ela vai se aproximando deles, vai provando que ela não tá ali pra matar ninguém, que ela não é uma espiã e tudo mais. Ao mesmo tempo que esse mistério por trás começa a cutucar ela, ela fica... vou investigar isso aqui. E quando você vê, você já acabou, entendeu? E é maravilhoso. Aí, eu vou confessar, foi meu primeiro contato com o negócio do nó. Não procure na internet. Só vai ler. A sua opinião que você vai ter depois disso aí já é um negócio só seu. Mas foi meu primeiro contato com esse tipo de coisa, que depois que eu descobri que é algo relativamente comum dentro de Omegaverso. Então, inclusive, eu tenho muita vontade de reler esse livro. Se ninguém me segurar, eu vou reler, porque ele é divertidíssimo. Em uma sentada eu acabo isso aqui. O próximo é uma trilogia, pra ser bem sincera, mas eu só trouxe o primeiro pra ilustrar, tá? Porque, se não me engano, meu favorito é o segundo. Eu acho que é o segundo. Que é Os Números do Amor, da Ellen Huang. Olha a finura disso aqui, dá pra ler um dia. E eu li esse livro aqui, a trilogia inteira, na verdade, eu li ano passado pra poder fazer o podcast junto com a Luli, né? Que eu participei numa temporada inteira que a gente ficou falando sobre romancinhos. Inclusive, fica aí a recomendação. Tem vários romancinhos resenhados lá no Pode Ler Romance, tá? Isso aqui é um reconto invertido de Uma Linda Mulher. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Maravilhoso. Divertidíssimo, tá? A gente tem na trilogia também personagens que são apresentados aqui e que são incríveis. São incríveis. Quando você começa isso aqui, você vai lendo e você fica... que legal! Acabou. É maravilhoso. É maravilhoso. E eu facilmente assistiria um filme de todos os 3 livros, tá? O penúltimo é um que eu tô assim... particularmente em êxtase, porque a sequência já foi colocada em pré-venda
Eu mencionei esse livro no último vídeo, que é o vídeo de lançamento de 2025, que eu tô desesperada pra ler, né? Nesse caso, eu vou mencionar o primeiro livro, que é Morando com o Vampiro, da Jenna Levine. Gente! Depois, inclusive, que eu descobri que isso aqui é meio que um reconto de Raylo. Mas quando eu li, eu não tinha ideia de que era isso, e na minha cabeça vai continuar não tendo, tá? Aqui a gente tem Vamos lá. A gente tem uma personagem principal extremamente caricata, sunshine, de humanas, das artes, entendeu? Ela é uma artista plástica super diferentona. As artes dela, você fica... Tipo assim, eu lendo, eu fiquei tipo... Mona... Então tá bom, né, se você tá falando. Porque realmente é um negócio muito particular, sabe? É uma coisa muito específica, o tipo de arte que ela produz. E aí, basicamente, ela tá sem dinheiro. Porque nós de humanos não temos dinheiro. E aí, o que acontece? Ela vê um anúncio num jornal, na internet, de alguém alugando um quarto num apartamento. Porque ela vai ter que sair desse de agora, que ela tá morando. E tipo assim, é um apartamento num bairro muito chique, num bairro muito bom. E o valor do aluguel também tá muito baixo. Então você fica tipo, tem algo de errado aí. Ela vai pra conhecer o apartamento, tal, conversar com o dono. E, consequentemente, isso não é spoiler, porque tá óbvio na capa, tá? Mas o nosso personagem masculino, ele é o vampiro. E é um vampiro que passou os últimos 100 anos em um estado de quase... Não vou dizer coma, porque não é exatamente um coma, mas um estado de dormência. Tipo a Bela Adormecida. Aquilo ali. E agora ele acabou de acordar e ele basicamente precisa ser reintroduzido na sociedade. Por quê? Porque até então, quando ele estava acordado, não tinha internet, não tinha televisão, tinha o quê? Fotografia. Então a gente vai ver esse personagem aqui descobrindo a Taylor Swift. A gente vai ver esse querido descobrindo o que é um iPhone. Como que fazer compra pelo aplicativo, entendeu? Como compra na Amazon, tá ligado? Então, tipo assim, é divertidíssimo. Isso aqui é uma sessão da tarde inteira, deliciosa. Sério, isso aqui você começa num sábado depois do almoço, no fim do dia, ou num domingo de manhã você já acaba. Uma delícia. E por último, mais ou menos importante, que sinceramente foi o livro que me deu a ideia de fazer esse vídeo, é... Nada mais, nada menos, Assistente do Vilão. Que foi o livro que eu lembro exatamente. Acho que tem até vlog dele aqui, se bobear. É um livro que eu só não terminei no mesmo dia porque eu precisava dormir. Porque eu devorei isso aqui. Porque é um tipo de história que não é pra ser levada a sério, sabe? Você vê a personagem principal ficando super ok com as atrocidades que o vilão dessa história faz. O que consiste a Assistente do Vilão, tá? Ele é uma comédia bem nível The Office, assim, porque a gente entra depois num ambiente de trabalho, num escritório, gente, sensacional. Que a gente acompanha a Ivy, que é a nossa personagem principal, ela tá procurando um trabalho. E aí, basicamente, ela tá passeando ali na floresta, não lembro agora por que ela tá na floresta, mas ela dá de cara com o vilão fugindo. Consequentemente, ele contrata ela pra ser assistente dele. Depois, enfim, que ela... compartilha com ele essa informação de que ela tá desempregada. Ela entra como assistente pessoal dele, e aí ela entra nessa maquinação toda do vilão de, enfim, de encher o saco do rei e tudo mais. E é muito interessante porque esse contexto me lembrou muito da vibe de Shrek, assim, sabe? Uma coisa meio... Sabe a fábrica da fada madrinha do segundo filme? É o escritório do vilão, entendeu? É aquilo ali que eu imaginei. E é muito interessante porque, como eu falei, não é um tipo de livro que você vai ler, que ele é fantasia, e que você tem que pensar no mapa e na jornada. Não, entendeu? Ele é pra você se divertir, porque a Ivy, ela é a personificação de um raio de sol, entendeu? E o vilão, ele é o vilão! Então, ele é a personificação do mal. E aí, ver ele derretendo por ela... tem um sabor especialzíssimo, entendeu? E, tipo assim, ele é bem slow burn, tá? Ele tem um desenvolvimento aí dos personagens que eles não ficam juntos logo no primeiro livro. Tem, assim, um rolezão, tá? E aí, existem personagens secundários dentro dessa história que você também acaba se apaixonando. E é maravilhoso. E o terceiro livro sai... acho que sai esse ano, em outubro desse ano. Mas o segundo já foi publicado pra cá. E é delicioso. Isso aqui é divertidíssimo. Isso aqui é um prato cheio. Se você começa isso aqui, você não para até você terminar. Esse é o ponto. E é muito gostoso. É divertido. Você gargalha. Você, tipo, se diverte, sabe?
Maravilhoso. E esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, me conta se você tem algum desses livros pra exemplificar, se você tem algum pra indicar pra você ler numa sentada, porque às vezes é muito bom, porque às vezes a gente não tem um feriado prolongado, às vezes o feriado é numa quarta-feira, e aí não prolonga pra nenhum dos lados, e aí você fica a quarta-feira livre. Se você tá livre, eu preciso de um livro curtinho desse, sabe? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!